Bem, pessoal, a videoconferência de hoje é sobre o capítulo 1 de temperatura, o capítulo 2 calor e sua propagação. A questão 1 está pedindo para a gente assinalar a alternativa que define a forma correta o que é temperatura. Ele está perguntando o que é temperatura, né? É uma energia que se transmite de um corpo ao outro em virtude da diferença de temperatura, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, a energia térmica em trânsito é uma fonte de calor, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, né? Eu já acho que vocês já estão careca de saber a quantidade de vezes que eu já citei aquele exemplo. Um exemplo até mesmo em sala de aula, né? Em relação ao frango quente e o refrigerante frio, né? Então, para a gente saber bem, assinalar certo a que se refere a temperatura, né, de forma correta. Então, pessoal, é o seguinte, olha só. A primeira vai ser a letra E, certo? Essa letra E aí, a resposta correta, que letra E, que é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitada as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. E a explicação é a seguinte: uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, quanto mais agitadas estão as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura, ou seja, o aumento da temperatura, certo? A questão 2, assinala a alternativa que define corretamente o que é o calor, né? Está perguntando se é uma energia em trânsito de um sistema para outro, é uma fonte de energia contida nos sistemas, trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema, é uma fase de energia superabundante nos corpos quentes, ou é uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente, né? Então, pessoal, a resposta para essa questão também, tá? É que o calor ela é uma energia em trânsito que flui de um corpo com maior temperatura para um de menor temperatura. Pessoal, isso vocês devem levar em consideração que isso é fisicamente possível, tá? Isso é fisicamente possível. Para um corpo que está com maior temperatura fluir calor para um corpo que está com menor temperatura. Mas isso não é possível se você for transferir para um corpo que está com menor temperatura para um de maior temperatura. Não sei se dá para vocês compreenderem. Mas, de outra maneira, a gente pode entender que mecanicamente isso é possível, tá certo? E isso é possível, é só a gente pensar no nosso refrigerador, tá? Compra uma carne, tá a temperatura ambiente, tá? Qualquer carne, e você vai colocar dentro de um congelador. Percebe que a carne está com a temperatura mais elevada do que a do congelador. Então, quando você coloca essa carne dentro do congelador, ela vai congelar. Aí vai fluir temperatura de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Mas isso é possível porque mecanicamente isso acontece. Já a terceira é uma questãozinha da Unimap, já que fala que na região litorânea, durante o dia sopra a brisa marítima e à noite sopra a brisa terrestre, como vocês podem observar aqui na figura, certo? Então, esta inversão ocorre por quê? Né? Vamos entender por que essa inversão ocorre. Olha só, a resposta para isso é a seguinte. O ar aquecido em contato com a terra sobe e produz uma região de baixa pressão, aspirando o ar que está sob o mar, criando assim corrente de convecção, ou seja, está fazendo com que essa corrente faça uma convecção, e à noite, ao perder calor, a terra se esfria mais do que o mar, invertendo esse processo. Pensem nos tempos chuvosos nossos aqui, tá? Aqui no que a gente chama de verão, a gente está altas temperaturas, 35, 36, 37 e chega a bater 40 graus, certo? Então, quando chega o que a gente chama de inverno, que dá aquela pancada de chuva, vai acumular água, tá? Vai acumular água nos córregos, nos rios, ou até mesmo nas ruas,